Saudações, amados seres de luz, que bênção estar com vocês aqui hoje para mais um vídeo da série Quem é? Hoje temos uma participação muito importante para mim, que é quem é o Mestre Hilarion. Então, antes de começarmos praticamente tudo que a gente tem que falar hoje, vou pedir para todo mundo deixar o like, se inscrever à medida que não está inscrito, tudo bem, amados? E frisar novamente, quem chegou aqui de paraquedas, a live da Amada Portia, que foi a primeira live que eu fiz aqui no canal sobre essa série, tem nos 10 minutos iniciais explicando o que são os raios, o que são os mestres. Eventualmente teremos uma live mais para frente sobre as hierarquias espirituais. Então, eu vou explicar para vocês o que é arcanjo, o que é serafim, o que é Elohim, o que são esses nomes esquisitos, né? Que às vezes o. Deixa eu só tirar aqui. Às vezes eu falo, às vezes o próprio Davi fala. Então vou trazer esse conhecimento para vocês, tudo bem? É uma honra estar aqui com todos vocês, é uma honra muito grande para mim. Eu vim na correria aí, tava fazendo uma apresentação aqui para um grupo maior de pessoas, deu tudo certo, graças a Deus, e hoje vou dar a apresentação para os seres de luz iluminados que estão aqui seguindo o canal, né? Compreendendo esses momentos da live, é uma honra imensa, estar aqui com vocês, tudo bem? Então, algum recadinho rapidinho aí, falando em cura, né? Dia 30/10 nós teremos o curso dos canalizadores. É um curso muito especial, porque vai trazer para vocês a capacidade de poder canalizar seres. Assim como o Davi canaliza e compreender todos esses seres que estão ao redor de vocês, que estão fazendo essa diferença, tudo bem? Então, é uma honra imensa estar aqui com vocês. Saudações pessoal que está no chat, saudações ao Ellison, a Ellen, a Maria de Lourdes, a Silvia, e gratidão a todos, tudo bem? Então vamos começar, que hoje tem bastante coisa para falar desse mestre amado, que é o mestre Hilarion. Como sempre, preparei aí uns slidezinhos para nós. Então, o mestre Hilarion. Esse mestre é conhecido atuante como Chohan na área da cura, isso mesmo, no raio verde. O raio verde ele é o simbolizante da cura e da verdade. E alguns dos outros membros do raio que eu posso citar é a Mãe Maria, que muitos não sabem, mas ela é participante do raio verde. Ela atua nesse processo de cura. E também nós temos alguns outros seres que compreendem essa matriz. A outra parte que compreende esse raio e atua nessa área do mestre Hilarion é a Palas Atena, que hoje nós conhecemos como deusa Atenas, porque ela foi por muito tempo venerada na Grécia, mas ela é uma Chohan, e ela atua também trabalhando nessa área do raio verde. Então ela é o complemento divino do amado mestre Hilarion, porque se tem muito pouco conhecimento, né, de quem que é a chama gêmea de Hilarion, com quem que ele trabalha, porque se fala muito de Hilarion, se fala muito de Mãe Maria, mas não se fala da chama gêmea que atua com Hilarion. Então a chama gêmea de Hilarion é o que a gente conhece como deusa Atenas, né, a deusa da sabedoria, a deusa que veio da mente de Zeus, por isso deusa da sabedoria. Mas na verdade ela era uma sacerdotisa, ela não era uma deusa dito e fato, ela era uma sacerdotisa que conseguiu sua ascensão e hoje trabalha na cura de todos, tudo bem? Essa imagem eu peguei do site The Summit Lighthouse, que é um site que traz os conhecimentos da fraternidade branca, um site muito confiável. Ele tem em inglês, tem uma versão em português, a versão em inglês eu acredito ser um pouco mais completa, e essa imagem é de uma das pregações do mestre Hilarion, tudo bem? O Hilarion na época da Grécia. Nós vamos entender por que o Hilarion na época da Grécia. Então nós vamos começar aqui com o entendimento que eu acredito que todos vocês gostam, né? As vidas do mestre Hilarion. Vamos lá? Então essa imagem aqui eu já mostrei para vocês na última live. Eu vou até botar mais maiorzinha. É uma imagem representante da época de Atlântida, tudo bem? Então, como que eram as estruturas, aí na real mais voltada à parte da Grécia, né? Então, a tecnologia de Atlantis na Grécia. Por quê? Por que na Grécia? O que tem a ver Grécia com Atlântida? O nosso amado mestre Hilarion, no passado,
ele era um atuante na Atlântida. Assim como a maioria dos mestres, eu já citei para vocês, atuavam em Atlântida, trabalhavam em Atlântida, faziam seus processos na região de Atlântida. E dentro desses processos, o mestre Larion era encarregado, adivinhe, da chama da verdade, que é a chama verde é a chama da cura, e a chama da verdade. Era encarregado da chama da verdade, era um dos mestres, um dos componentes ali que trabalhava, sob quem era o dono, né, quem que administrava esse templo na época de Atlântida, era a Atenas. Atenas é o nome de deusa dela que a gente conhece hoje, mas o nome dela utilizado no mundo espiritualista é Palas espaço Atenas. Palas Atena. Quando tu fala muito rápido fica Palas Atena. Tudo bem? Então, ela era a sacerdotisa do templo. Então, hoje nós temos uma visão da Palas Atena como deusa, mas na verdade ela era a sacerdotisa do templo. Ela cuidava, ela gerenciava aquela chama de cura e verdade. E muitos podem perguntar, muito provavelmente porque não viram a live anterior, como assim chama? Como assim Atlântida tinha uma chama? Como assim eles cuidavam de uma chama? Na época de Atlântida, a humanidade ela estava num estágio diferente de compreensão. Então a maioria dos seres tinha o terceiro olho muito mais desenvolvido e aberto. Então essa chama que quando eu mentalizo, eu visualizo, ela era visível para todos os seres. Todos os seres eram componentes e viam essas chamas. Então essas chamas elas eram tanto espirituais quanto físicas para eles. Então quando se fala que guardavam-se essa chama é porque literalmente existia um templo que se guardava a chama. Lógico que a chama ela é simbólica. Ela existia, mas ela era um congregado de energias de cura e verdade. Então se hoje eu peço a chama do Arcanjo Miguel, por exemplo, e eu vejo a chama em mim, ela é simbólica, porque o que está representando? Que está queimando tudo que é negativo. A chama violeta está transmutando tudo que é negativo. Mas naquela época, a pessoa podia abrir os olhos e ver essa chama atuando. Mas é um simbolismo. Por quê? Porque se tinha o terceiro olho mais aberto. Então, as experiências que a maioria das pessoas tem fora do corpo, eles conseguiam ver naturalmente. Então, dito e explicado isso, nós entendemos que o mestre Larion ele trabalhava nesse templo da verdade. Antes de Atlântida cair, muitos seres já tinham percebido que ela ia cair, muito antes dela cair. Eles pegaram essa chama e levaram. Como foi citado na live do Mestre Serafis Bey, quem não viu, confere lá a live que vocês vamos pegando. Tem uma playlist, se vocês acessarem agora no canal, vocês vão para baixo, vocês vão ver Entendendo a Espiritualidade. Nessa playlist tem a sequência das aulas que eu recomendo vocês verem. Começa pela Portia, vai depois para o mestre. Tem o mestre Serafis Bey, depois vai seguindo a sequência que está ali, tudo bem? Porque tem a mestra Rovena, vai seguindo a sequência que está ali. Porque cada ensinamento, cada live vai dando ensinamentos não só sobre o ser, mas sobre conceitos da espiritualidade que vão aumentando e ampliando os estudos de cada um de vocês. E isso é fantástico, tudo bem? É uma honra estar podendo dar essas aulas. Vocês não sabem a felicidade que eu tenho quando eu faço, quando eu planejo, porque eu me sinto muito, muito bem e muito honrado, tudo bem? Então, dito isto, explicado isso, nós vemos que na live anterior, na live do Serafis Bey, a, a chama do templo do raio branco, da ascensão, foi levada para Luxor, no Egito. Luxor, no Egito. Foi levada para o Egito. A chama do raio verde não foi levada para o Egito. Ela foi levada para a Grécia. Por isso nós temos essa foto da Grécia. Por quê? Porque a Grécia, diferente do que muitas pessoas pensam, também, por causa dessa influência Atlantis, tinha muito mais tecnologia do que a gente tem hoje. Eles desenvolveram vários moldes e hoje, por exemplo, as bases da filosofia, da física atual, da matemática atual, inclusive, vieram todas da Grécia. Então hoje, se a gente sabe fórmulas básicas, pô, se a gente entende o que é o número π, se a gente sabe o que as fórmulas básicas de trigonometria, é por causa da Grécia. E muitos podem dizer que pode ter sido um surgimento da cabeça do ser humano. Eu prefiro entender que foram todas inspirações e muito motivadas por esse movimento de migração dos seres, principalmente agora, né, citando o Raio Verde, para essa região da Grécia. Assim como o Egito teve grande evolução e entendimento do movimento dos seres de Atlântida, do Raio Branco, para o Egito. Então,
os raios eles se dividiram ao redor do mundo, eles se dividiram ao redor do globo. Tudo bem? Então, dito isto, nós entendemos que a primeira vida do mestre Hilarion foi trabalhando nesse templo e depois foi atuando na Grécia. Já na Grécia, entendendo que era um outro povo, era um outro contexto, certo? Mas entendendo que tinha ensinamento para passar. E tudo isso, olha que interessante, sobre o sacerdócio, que era a moça, o ser que cuidava, que era Palas Atena, que hoje a gente conhece como deusa Atenas, mas era Palas Atena, que também trabalha juntamente com o amado mestre Hilarion, no Raio Verde. Olha só. Como não existem coincidências. Os seres e essa integração da Palas Atena com o Hilarion, vocês vão ver que não é coincidência, nada é coincidência. Os seres, as chamas, elas vão sendo colocadas em lugares específicos, em momentos específicos. Porque elas se integram, eles nunca estão longe demais. Eles sempre estão perto, eles sempre estão atuando. Vocês vão ver, os mestres, eles estão sempre interligados, independente se um nasceu num lugar ou outro, sempre interligados. Por que eu digo isso? Por que eu digo isso? Porque nessa época, não sei se vocês conhecem um pouco de arquitetura grega, foram criados aqueles o Partenon, sabe? Que tem aquelas estruturas com os... Agora me fugiu um pouco o nome. Se alguém lembrar, me fala. Que sustenta o pórtico de entrada, parecido com o que a Van tem hoje, né? Aquele pórtico de entrada meio Casa Branca, com as estruturas que sustentam na frente. Aquilo que a gente tem, quando tu pensa em Grécia, tu visualiza o Partenon. Todo mundo visualiza o Partenon. Bom, quem fez o Partenon foi o arquiteto Fídias. E o arquiteto Fídias foi Serafis Bey. Então, e por que eu digo isso? Porque toda a estrutura do Partenon foi utilizada depois pelo Raio Verde. Então, olha que curioso. O Raio Verde é levado para a Grécia. O Raio Branco é levado para o Egito. Mas numa vida seguinte, o próprio Serafis Bey edifica as estruturas do Partenon, edifica as estruturas do... Isto, gratidão, Ana Isabel, pilares, certo? O próprio Serafis Bey edifica as estruturas do Partenon, que vai ser utilizado para o Raio Verde. Então, sempre os mestres estão trabalhando em conjunto. Sempre. Então, quando eu faço uma oração para o Raio Branco, eu também estou ativando os outros raios. Porque são todas particularidades de Deus. Olha como é incrível, como o divino trabalha em todos os seres o tempo todo. É lindo isso, é lindo. Então, Hilarion teve sua primeira vida na Grécia. E, agora vocês sabem, retomando um pouquinho, a chama gêmea de Hilarion é Palas Atena, e ele teve a primeira vida em Atlântida barra Grécia, quando levou a chama verde para a Grécia. A vida seguinte aqui, uma foto fantástica. Eu peço até perdão, porque eu não tenho, como eu sempre falo, eu não tenho imagens, a gente não tem aqui na Terra imagens que mostrem a beleza, o encanto, a força que esses seres têm. Mas essas são duas imagens que eu peguei para representar a mestra Palas Atena. A da direita, ali, mais ligada à questão guerreira dela, a visão de deusa que os seres têm, né, com a cobra, então uma guerreira sábia, com muita sabedoria, vindo da mente de Zeus, e a da esquerda mais ligada ao lado mestra dela, como vocês podem ver, tons verdes, então ligado tudo a essa questão do raio verde, a essa atuação como mestra divina. Inclusive, a amada mestra Palas Atena também pode ser ativada para o raio verde, para a cura, para a verdade. E no futuro, nós vamos ter uma associação, uma live somente sobre essa mestra, que eu tenho um carinho muito grande. E eu acho que é um ser divino que todos devemos conhecer. Assim como eu fiz uma live da Portia, muitas pessoas não conheciam a amada mestra Portia. Agora, no futuro, eu vou fazer da Palas Atena também. Mas é a chama gêmea, o complemento divino do amado Hilarion. Certo. Saindo das estruturas que nós temos da Atlântida indo para a Grécia, nós temos um movimento do Raio Verde, que hoje nós conhecemos como Oráculo de Delfos. Existem, inclusive, registros da história, certo? Mas muitos historiadores não entendem o que foi o Oráculo de Delfos. O Oráculo de Delfos era quase uma instituição. Era uma Atlântida mini, porque tinha trazido todo o conhecimento da chama verde, se guardava o conhecimento da chama verde e se tinha um sacerdócio
em torno da figura de Atenas, olha só, por que será? E em torno dessa mensagem da verdade. Então, se dizia, e olha como é interessante isso, se dizia na época, até se vocês pegarem as histórias místicas antigas de Apolo, que se ia para o oráculo de Delfos, existia uma moça lá, e ela fechava os olhos e falava com os seres. Dava previsões do futuro, o que ia acontecer. Era um oráculo mesmo, como os termos dizem, e se dizia o oráculo mais seguro de toda a Grécia na época. Pois bem, esse, como registro da história atual, né, não se tratando da história antiga da humanidade, talvez seja um dos primeiros movimentos de canalização na história da humanidade. Por quê? Porque o oráculo de Delfos tinha seres que fechavam os olhos, deixavam os seres irem e passavam as mensagens, ou escutavam os seres falando e passavam essa mensagem. Era considerado místico. Mas por quê? Por que o oráculo de Delfos tem essa ligação com o raio verde? Por causa da verdade. Eles traziam mensagens verdadeiras. Então o raio verde simbolizava a verdade que existiam nas palavras do oráculo de Delfos, e não por outro motivo, se tinha muita confiança. Os heróis, os reis, todos os seres os reis eu digo em hierarquia, né, porque tinha uma aristocracia na época da Grécia, iam para o oráculo de Delfos tirar essas dúvidas. E quem que estava trabalhando nesse sentido? Quem trabalhou uma época e depois passou o manto? O mestre Hilarion, trazendo essa verdade, porque trouxe lá de Atlântida. Então, muitos gregos, como esse conhecimento se perdeu, era muito fechado, era quase oculto, muitos gregos só tinham um misticismo do oráculo de Delfos, não entendiam o que tinha por trás. Mas existia um movimento espiritual por trás, um movimento espiritual desse raio verde, isso é muito incrível. Infelizmente, no futuro, como muitos movimentos que aconteceram na humanidade, o oráculo de Delfos teve a sua estrutura corrompida por magos e seres de não-luz que se infiltraram nesse movimento, e daí se perdeu a verdade, a chama verde, né, da cura e da verdade, deixou de existir porque não estava mais sendo ancorada por seres com a verdade no coração. Então, infelizmente aconteceu esse movimento, mas foi um dos momentos da humanidade que mais talvez, né, na minha visão, estudando um pouco dessa história, foi um dos movimentos da humanidade que mais se teve verdade nas palavras, e muita coisa depois foi corrompida. Inclusive, um filósofo famoso da época, o próprio Sócrates, nunca escreveu nada. E ele não escreveu nada porque ele dizia temer. Tem registros depois de que ele comentou isso para Platão, né, que era o apóstolo dele, dizia temer que as pessoas fossem corromper os seus escritos, assim como muitas vezes fizeram com o próprio Jesus Cristo, né? Então, na época se tinha muita verdade e se tinha muito receio do que poderia acontecer no futuro com essa verdade. E muita coisa, infelizmente, se perdeu. O próprio Platão cita a existência da Atlântida. Hoje, se nós sabemos um pouco de Atlântida e as pessoas procuram no físico Atlântida, é porque Platão lá atrás tinha citado a Atlântida. Lógico que a maioria das pessoas falou que era besteira, falou que era uma ilusão, falou que o Platão era uma história inventada, mística da época, mas hoje se sabe de Atlântida muito por causa do Platão e sua descrição sobre a cidade. A cidade, no caso, a região, né? Então, prosseguindo, agora vamos mais para as vidas. Uma das outras vidas registradas de Hilarion logo na sequência é de Saulo de Tarso, ou como nós conhecemos aqui no nosso dia a dia como o apóstolo Paulo, certo? Então, o apóstolo Paulo, aquele que atuou junto com Jesus. E o apóstolo Paulo, no início da sua vida, ele participou de várias chacinas contra os cristãos, né? Mas depois ele se converteu, teve a presença do próprio amado Jesus e passou a sua mensagem por vários locais de Roma, né? Então, o próprio apóstolo Paulo recebeu todo esse poder da cura, e ainda ele não era Hilarion, mas devido a algumas questões energéticas que ele não conseguiu cumprir nessa vida, embora tenha sido uma vida com contato direto com Jesus, tem até aquela frase famosa, não vou mentir, não sei se é dele, mas é muito famosa e toca muito o meu coração, né?
Viver é Cristo, morrer é lucro. Porque estar aqui nesse planeta trabalhando para a espiritualidade é a cristandade. É amar todos os seres. Porque Paulo já sabia que a morte não era a morte. Então, ele sabia que quando ele morresse, ele ia parar de trabalhar nesse plano, né? Passando a mensagem de Cristo. Então, para ele, viver era Cristo. A vida dele naquele estágio era passar a mensagem de Cristo. Isso é muito forte quando nós vemos, né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Uma fala muito forte. E ele viveu como apóstolo de Jesus, teve a presença do próprio por muito tempo e acabou recebendo diversos ensinamentos, foi um ser de muita luz. Fundou depois, né, hoje, uma curiosidade para quem não sabe, né, o trono do Papa, as primeiras, Pedro e Paulo, né, é chamado de trono de Pedro e Paulo, o trono do Papa, porque os primeiros papas foram Pedro, apóstolo Pedro e apóstolo Paulo. E esses dois trouxeram à vida a questão da cristandade, da espiritualidade, e passaram essa palavra, né? Lógico que existiram vários outros, a própria Maria Madalena, mas Paulo foi uma figura muito importante. Existem pessoas que dizem até que o cristianismo atual é quase um paulinismo, porque é uma visão de Paulo. O cristianismo atual não, porque ele foi muito modificado, né? Mas o cristianismo que se é entendido desde os tempos antigos, porque foi uma visão mais de Paulo sobre essa questão. É muito interessante, é um estudo a ser feito, mas Hilarion foi Paulo. E depois dessa vida como Paulo, como eu disse, ele acabou, não por causa dessa chacina que ele cometeu com cristãos, por causa de muitas mortes, enfim, ele acabou vindo mais uma vida. E essa outra vida, ele veio como São Hilário. Ganhou depois a terminologia de São, como santo, mas ele veio como São Hilário. São Hilário era um eremita, então ele passeava por todos os locais. Também teve uma experiência parecida com Jesus ao ficar diversos anos no deserto e recebeu a cura sagrada, né? Porque ele sempre foi ligado com a questão do raio verde, então ele recebeu a cura sagrada e dizem-se, aí já não é um dado que eu posso confirmar, mas acredito ser verídico, que o próprio mestre Jesus o batizou com esse processo de Santo Hilário, né, da passagem dessa cura para as pessoas. Tanto que ele passou diversos anos no Egito e ele trabalhou a vida inteira em prol de curar os outros seres. Então ele realizou diversas curas, era sempre cercado de pessoas que buscavam a cura, né, cercado desses seres, mas é um santo que não se é tão conhecido, penso eu, não ficou tão marcado na história, mas é uma figura muito forte, e daí vocês pegam o nome Hilarion, né? São Hilário, Hilarion, por isso o nome Hilarion. Tem pessoas que dizem, é muito complicado, mas é o nome que ele ascendeu nessa vida, então no final desse processo dessa vida, ele ascensionou relativamente cedo, né? Então não teve registros de vida posteriores. Ele ascensionou. Muito possivelmente ele deve ter voltado algumas vezes na Terra, mas como eu disse, não se tem registros sobre isso, só se tem registros sobre ele trabalhando especificamente nessa área da cura, na vibração sagrada lá de cima, né? Auxiliando, pedindo. Então o mestre Hilarion, ele é um mestre que cura, mas ele também é um mestre que traz a verdade. E o que é mais curativo do que a verdade, não é? Muitas vezes a gente vive em diversas ilusões, a gente vive pedindo curas, mas antes da cura tem que vir a verdade sobre a situação. Eu não posso pedir cura de uma situação que muitas vezes a verdade mostra que ela não está doente. Às vezes a verdade não é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que nós precisamos. Então, essa função é muito importante, é um raio muito importante. E se eu fosse seguir uma linha cronológica para fazer os decretos, eu sugeriria fazer o decreto do raio violeta, transmuta tudo, fazer o decreto do raio verde, cura tudo, fazer o decreto do raio rosa, ama tudo e depois do raio branco ascensiona tudo. Isso baseado nas lives que nós já tivemos, né? Lógico, tem todos os raios e tudo mais. Saudações, Naná. Eu vi um comentário da Naná. É verdade, o arcanjo Rafael também trabalha na área da cura. Mas sobre as hierarquias, sobre os arcanjos, Elohims, eu vou falar mais pra frente quando for fazer das lives específicas dos raios.
tudo bem? Daí, antes dessas lives dos raios, eu vou explicar o que são essas hierarquias espirituais. Até lá, saibam que o Arcanjo Rafael trabalha com Mãe Maria nesse processo curativo dos seres, né? Nesse processo de auxiliar os seres, e tão por isso que as pessoas sempre ancoram a Mãe Maria na hora de realizar esses processos de amor e cura. Então, voltando aqui para o nosso amado São Hilário, realizou todas essas curas, tem uma imagem dele aí que já é mais nítida, porque como é um santo, né? A igreja sempre teve bastante recursos para patrocinar pintores, enfim, e isso auxiliou a ter imagens mais com verossemelhança àquilo que é a realidade. Então, esse é o amado São Hilário. E essas duas são as imagens mais bonitas, né? Penso eu, no sentido de demonstrar a verdade do ser que ele é. Lógico, esses mestres, eles já ancoraram muito mais vibrações. Então, hoje eles talvez não tenham nem forma. Eles podem se apresentar do jeito que eles sentirem no coração. Mas essa é uma imagem que nós podemos utilizar para fazer a visualização quando formos fazer os decretos, quando formos fazer os pedidos, porque a visualização de imagens facilita a amplificação das energias. Então, quando eu penso em enviar energias para um local, eu visualizo o local, aquelas energias são direcionadas de uma forma mais correta. Então, quando eu peço auxílio do Mestre Larion, eu consigo visualizar o Mestre Larion, isso gera uma conectividade que talvez em um outro estágio não existisse. E isso é muito positivo nesse sentido, tudo bem? Então, passando aqui. E, como eu falei do Mestre Hilário, nós temos que saber onde fica o templo etérico. Onde, Pedro, que eu vou fazer o pedido para o Mestre Hilário me levar. Como vocês podem ver, isso daí são ruínas, mas o templo etérico do Mestre Hilarion hoje fica na ilha de Creta, na Grécia. Olha só. A ilha de Creta foi uma das ilhas mais importantes nesse sentido de conhecimento. Então, se ancorou muita coisa lá. E hoje fica em cima do local que era originalmente, quando trouxeram essa vibração de Atlântida, fica hoje em cima desse local. Então, nesse sentido, nós temos esse ancoramento nessa ilha de Creta, e vocês podem pedir para ir para a Grécia e serem direcionados para essa região, que, embora tenha sido deturpado os conhecimentos, embora foi tentado retirar essa chama da verdade dessa região, não conseguiram, continua na astral e continua trazendo verdade e cura para todos os seres. Então isso é um recado. A espiritualidade, a luz, ela é muito maior do que qualquer tentativa. Independente de quantas vezes tentam destruir, por mais que tenham destruído no passado, no físico, não importa. No astral, a verdade é a luz. A paz é a luz. Então ela sempre vai persistir, ela sempre vai existir. Então, sempre que precisarem de ajuda, não temam. Os mestres ascensionados não temem nenhum mal. O amado Arcanjo Miguel não teme nenhum mal. Nenhum mal é maior do que a própria luz do Criador. O mal, eu já ouvi uma fala e eu tendo a concordar, o mal seria uma luz ignorante. As trevas seriam uma luz ignorante, que não sabe da força e da luz do nosso Pai, do amor do nosso Pai. Porque muitos seres negativos não sentem o nosso Pai, mas o nosso Pai está em todos. Então, sempre que vocês sentirem medo, sempre que vocês precisarem de uma cura, tiver uma doença, peçam o raio verde. Deixem o raio verde inundar o coração de vocês. Porque se ele existe, é porque o divino trabalha através dele. Se o divino trabalha através dele, não existe mal, não existe obsessor, não existe magia, não existe nada que vai barrar. Só nós mesmos podemos barrar isso, né? Só nós mesmos podemos barrar. Então, se a gente não quer nossa cura, nós podemos barrar. Nosso pai não vai interferir. Agora, se nós queremos a cura, nós podemos fazer o nosso melhor. E isso vai fazer esse ancoramento sagrado. Tudo bem? Então, Ilha de Creta. Vou botar uma imagem mais bonita, que é como ela é uma ilha turística hoje, né? Então, é um mar fenomenal, Grécia, Europa e tudo mais. É uma região muito bonita. E recomendo a todos que, se quiserem sentir a vibração sagrada, eu já falei isso nas lives anteriores, né? Se quiserem sentir a vibração sagrada do raio verde, talvez valha a pena fazer uma viagenzinha lá para Creta, fazer uma meditaçãozinha lá. Quem pode, lógico, né? Seria uma honra um dia viajar com todos vocês, todos da escola, e visitar todos esses templos sagrados no plano etérico, porque nós estaríamos ancorando várias vibrações e várias energias. Tudo bem? E, dito isto, aqui, essa é a imagem do Partenon, tudo bem?
Então, o Partenon é essa estrutura, essa edificação muito ligada à arquitetura antiga, certo? E a partir dessa imagem nós podemos ver a estrutura. Esse edifício foi criado por Fídias, que era Serafis Bey, que é o ser que a gente chama de Chorã, né? Chorã é mestre. A gente chama é o Chorã do raio branco. Ou seja, o Chorã do raio branco, em uma vida, fez uma estrutura que hoje é ancorada, serve de local para as estruturas energéticas do Chorã do raio verde. Olha que loucura isso. Então, os seres, eles vêm e eles são todos interligados. A espiritualidade é toda interligada. O Conselho Kármico trabalha em conjunto. Tem até uma fotinha ali do Conselho Kármico. Vou trazer para vocês. Espera aí, só um segundo. Aqui. Então, esses seres aqui, ó. Esses seres aqui são todos interligados. Todos eles trabalham em prol da humanidade. E todos eles têm uma função. Aqui tá o mestre Hilarion, né? A associação do gênio. Sempre tem esse símbolo aqui. Aqui o mestre Serafis Bey, aqui a mestra Rovena, aqui o Elmoia, aqui o Saint-Germain, aqui a mestra Anada, aqui o mestre Confúcio, ou Lan. Deixa eu botar aqui. Então, é muito curioso isso, esse trabalho. E não sei se vocês têm o costume, mas existem alguns rituais, alguns portais que a gente chama de portal do Conselho Kármico, que vocês podem escrever uma carta para esses seres pedindo auxílio e transmutação de todas as situações que vocês querem. E quando tiver esse portal, eu pretendo fazer uma live para auxiliar vocês no ano que vem. O portal desse ano já foi. Mas sintam isso, sintam que os seres estão... Esses mestres, eles estão mais perto do que vocês imaginam. Porque eles são parte de vocês também. Eles são a energia. Quando você trabalha com o raio verde, você está sendo um Hilarion ali. Você está ancorando um Hilarion ali. Quando tu está trabalhando com as energias sagradas do raio azul, tu está ancorando o Elmoria ali. Então sinta o Elmoria que existe dentro de você. Sinta o mestre que existe dentro de você. Pois você também é um mestre. Você não é inferior a nenhum deles. E é isso que eles querem. Eles querem a verdade. E a única verdade é que todos somos iguais em vibração. Em vibração no sentido de potencial. Mas cada um tem as suas escolhas. Agora, se você escolhe ascensionar, você vai chegar no degrau deles. Porque nada, para nenhum filho do Pai, nada é deixado de ser oportunizado. Então, se existe a oportunidade de ascensão, é para todos os filhos do Pai. Não é para um, não é para dois. Então, essa é a verdade. Essa é a chama da verdade dentro de vocês. Sintam que a partir do meu ser, eu passo para vocês a verdade. A verdade é que vocês são seres divinos e que nada pode abalar vocês. Não é doença que vai abalar vocês. Não é uma tristeza, não é uma situação, porque vocês são luz. Vocês são parte da luz desses seres. E esses seres agem através de vocês. Então sejam esses seres, sejam agora o raio verde. Vibrem esse raio verde. Tudo bem? Sejam essa luz. E para fechar um pouquinho dessa parte sobre as vidas do mestre Hilarion, depois vamos fazer um decreto. Eu trouxe um vídeo, inclusive eu gostaria de agradecer. Me digam, eu vou dar play no vídeo. Ele é um pouco forte, tá, pessoal? Então, quem não sente aí de ver, porque tem de um filme que retrata a história do apóstolo Paulo depois. E tem umas mensagens muito bonitas. Eu só preciso que vocês me confirmem se tiver algum probleminha e vocês não estão escutando, vocês me avisam, tudo bem? Então, vou dar o play aqui no vídeo, pra gente poder ver junto. Eu sou um homem perverso. Eu mereço a morte. Todos merecemos. Porém, Cristo nos libertou. O que aconteceu? Ele não enxerga. Venha, deite-o aqui. Irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou para que você volte a enxergar e seja abençoado pelo Espírito Santo. Irmão Saulo, receba a visão. Nunca podemos nos esquecer como era estar perdido e ser achado. A boa nova da salvação é gratuita. Ela foi dada a mim de graça e eu a dou de graça. As pessoas precisam conhecer a sua história. Eu nunca vi Cristo em carne e osso. Mas quando eu ouvi você pregar em Troade, meu Deus, eu vi Cristo em você. Assolte mais uma vez, com força! O imperador declarou o cristianismo um culto proibido. Paulo de Tarso, seu maior infrator. Por esse crime, a punição é a morte por decapitação. Decreto o imperador Nero. A saúde dela não melhora.
Ela vai ficar boa. E se não ficar? Ele dita alguma coisa ao grego. Uma história. Que sabedoria eu posso dar? Eu fui para a direita. Cristo me mandou para a esquerda. Eu fui para a esquerda. E Cristo me empurrou para a direita. Você alega servir a um Deus que está acima de qualquer outro, mas só vejo diante de mim um homem acorrentado. Você operou milagres, mas não se gaba por glória. Você não recebe salário pelo trabalho. Eu esperava mais. Pelo menos um homem que ficasse em pé direito. Você me parece menos um líder e mais um escravo. Um escravo que foi libertado. Eu me arrependo de muita coisa. Cometi muitos erros, mas tudo que eu fiz por Cristo. Estou preocupado com os documentos que estão sendo produzidos no coração da minha prisão. Considerem o grego uma ameaça a Roma até prova em contrário. Eu reuni homens dispostos a invadir a prisão e libertá-los. Para quê, Cássio? Justiça! Por que vocês culpam a si próprios e não culpam aqueles que o mataram? Quem mais eles tiraram de vocês? Eles querem retaliar. Querem vingança. Talvez não estejam só tramando uma fuga, mas uma revolução. Vingança. Queremos alguém você me dá! Este é um mundo nas garras do mal. Este é o circo de Nero. É a paixão pelo ódio. É isto. É o que acontece ao se confiar em Deus. Os seguidores da sua seita são espancados, estuprados e mortos ao bel prazer. Por amor ao Senhor, somos postos à morte o dia todo. Considerados ovelhas destinadas ao matadouro. Até ovelhas se revoltam se açoitadas com muita força. Não torneis mal por mal, mas vence o mal com o bem. A sua graça me basta. A sua graça me basta. Onde vocês mataram meu marido? E o meu filhinho? Eles derrubaram a porta. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não! Por que não? Amor é o único caminho. Sabe que eu tinha uma vida ótima antes de conhecê-lo. Se vivermos, viveremos pelo Senhor. Se morrermos, morreremos pelo Senhor. Vivendo ou morrendo, pertencemos ao Senhor. Foram mesmo dias miseráveis ao seu lado. Saudade deles. Louvado seja Deus por ter posto você em minha vida, irmão. Não sei onde estaria sem você. Não posso fazer mais nada. E ela não reage a nada do que eu tenho tentado. Pense em mais alguma coisa. Faça outro sacrifício. Implore aos deuses pela vida dela. Você é um bom homem. Os deuses ainda podem ouvi-lo e curá-la. Amanhã haverá jogos na arena. Junte o grego aos outros para que ele morra pela glória dos meus deuses. Não! E que isso me conceda um favor para minha filha. Não! Sabe o que vai acontecer conosco? Não nos contam nada aqui. Vai haver jogos amanhã. Será um momento de dor. Mas só um momento. Só um momento. Depois estaremos em casa na presença de nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Lembrem-se do que nosso Senhor falou na cruz. Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. Ajude-nos a completar a carreira, Pai. Paulo de Tarso, o maior inimigo de Roma. Eu acho que você já sabe a verdade. Nós não fomos responsáveis pelo incêndio. O senhor acha que vim a Roma contra a minha vontade? Que estou naquela cela, por acaso? Seja qual for o custo, eu pagarei. Não é uma questão de custo. Falei com outros médicos. Ninguém tem respostas. Minha filha está doente. Se eu orar para o seu Cristo, seu Deus, ela será curada? Seja qual for a doença dela, nunca vi nada parecido na vida. Não posso fazer mais nada. O grego, Lucas, ele é um grande médico. O talento dele é incomparável. Eu não desafiaria os deuses levando um cristão à minha casa. Por favor, salve-a. Seja como for, eu não posso perdê-la. Traga o grego aqui. Agora! Sim, senhor. Eu disse que você poderia ajudar a filha dele. Como posso levar cura se ele e Roma trazem tanto sofrimento? Minha filha está morrendo. Os deuses não me respondem. O tórax da sua filha está cheio de sangue. Se eu não drená-lo, ela morrerá. Sua faca, por favor. Existe um outro jeito. Não. Obrigado. Não existe.
Não se preocupe, irmão. Quando o momento chegar, você terá a força para fazer o que é certo. Eu ofereço a verdade da salvação, que foi colocada em meu coração. Seu Cristo não resolve nada. Onde aumentou o pecado, a graça transportou. Você salvou a vida dele. Eles nos reconhecerão por nosso amor. Esse é o caminho. Graças a ele, a minha filha vive. Eu procuro Áquila e Priscila. Você me confiou a vida de sua filha, assim como estou confiando a você a vida de quem você encontrar. Ele me enviou a um lugar para pegar o remédio. Estava cheio da sua gente escondida. Ele sabia que eu poderia delatá-los, mandar jogar todos na arena hoje. Preciso de ajuda, por favor. Minha filha está morrendo. Por favor. Eu sou grato a você. E lamento pela sua gente que morreu hoje. Homens não morrem por algo de que duvidam. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos, até se ir, junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Nenhum de nós caminhou com Cristo. Mas Paulo seguiu mais do que qualquer um de nós. Eu o vi ser espancado, eu o vi ser apedrejado e açoitado. E nem uma única vez ele levantou um dedo contra os agressores. Que a paz esteja com vocês. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. A paz começa com você. Amor é o único caminho. Só existe um momento. Não sou eu. É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus. E se sentirá completamente amado. Vou orar para que esse momento chegue a você. A história que começou em Jerusalém há 30 anos, agora chegou a Roma. Então esse é o final. Porém, a morte é só o começo. Vamos nos reencontrar numa nova estrada, tenho certeza. Me dê sua mão. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Eu gostei disso. Pois é, pessoal, muito emocionante mesmo, sensacional. Esse trecho representa, eu peguei, né, espero o pessoal aí que for mais sensível, eu sei que não foi dos melhores situações, mas é muito emocionante porque mostra, lógico, é um pouco romantizado, tem toda a questão hollywoodiana, né, porque é um filme, mas mostra essa situação que o pai, ele é amoroso e ele coloca pessoas certas nos lugares certos, para trazer o amor até aquele que não acredita. E, para quem não sabe, depois desse movimento, essa história sendo verdade ou não, depois de um movimento aconteceu alguns processos e Roma depois virou cristã. Logicamente, nós temos algumas aversões, alguns conceitos dessa questão da cristandade, mas ela sim foi muito importante para a recuperação de vários seres, porque muitos seguiram, de fato, o que o Jesus falou, né? Depois, muito tempo depois, né? Não na época, mas muito tempo depois, sobre a questão do amor. E é isso, Paulo entendeu isso. O amor de Cristo, o amor do Pai, ele é transcendental. Ele não depende de situações específicas. Ele é o todo. Então, morrer
por Deus não é morrer. Nunca é morrer. Nós não morremos. Essa palavra tem que ser abolida do dicionário. Nós somos seres imortais, porque nós somos filhos do Criador. Isso é muito bonito, isso é verdade. E depois de todo esse esforço, todo esse entendimento, ele teve a vida como São Hilário e ascendeu, nosso amado mestre Hilarion, com todo o seu conhecimento, com toda a sua vibração sagrada, né? Hoje nós temos todo esse apreço por ele. E deixa eu só colocar aqui rapidinho a imagem final dele, para vocês visualizarem, enquanto vamos realizar uma canalizaçãozinha, um processo aqui. Deixa eu colocar aqui, isso. Vamos fazer um processo de ancoramento dessa vibração do raio verde. Se vocês tiverem dúvidas agora, podem mandar aí no chat, peguem uma aguinha, vamos fazer agora o decreto do raio verde. Gratidão a todos aí que estão ancorando esse movimento da live, é uma gratidão imensa. E a Naná falou um negócio interessante aqui. Vocês podem, antes de dormir, pedir para o mestre Hilarion levarem tratamento na nave Santa Esmeralda. Isso, exatamente. A Santa Esmeralda também tem uma ligação muito forte com essa vibração do raio verde. E vocês podem pedir para ir para o templo ascensionado em Creta, que também tem uma ligação muito forte com a chama da verdade e da cura. Então, se vocês estiverem precisando dessa cura, podem pedir para esse mestre ou para a mestra Palas Atena, que serão muito bem atendidos, muito bem instruídos, diria eu, né? E recomendo ver esse filme. Paulo, o Apóstolo, é um grande filme, né? Retrata essa história, retrata a história do Hilarion. Então, ter essa possibilidade, da mesma forma como a mestra Rowena foi Joana d'Arc, então se vocês virem o filme, vocês vão poder ver com mais nitidez a história. Esse filme retrata uma das vivências de Hilarion no nosso planeta. Hoje Hilarion também é canalizado por diversos seres, traz essa mensagem de cura e de verdade dentro do coração de cada um de vocês, tudo bem? Então podem pegar água, me deem um ok quando tiverem com a aguinha aí, podem perguntar o que tiverem de dúvida. Vou só pegar o símbolo aqui. Para poder fazer o processo com vocês. Vamos fazer um decreto. Tudo bem? Gratidão, oráculos da fé, saudações, amada. Gratidão a todos. Deixa eu deixar naquela foto que eu vi nos comentários que vocês gostaram daquela foto. Lindo esse filme. Gratidão, Neide. De fato, é um belo filme, é uma bela obra. Mostra, né, essa vertente de que mesmo no maior sofrimento, mesmo sofrendo perseguição romana, Paulo e todo mundo que acreditava na cristandade seguiu, porque em Jesus, nas palavras do divino, seguiram porque acreditavam, e muitos tiveram dúvida. Aquele médico ali que faz o grego, né, que faz esse processo, não estava acreditando em Paulo e nessa missão, porque estavam sofrendo muito, mas Paulo nunca teve dúvida do seu processo, sempre recitava. Inclusive, uma dica para vocês, uma das falas que dizem que quando Jesus teve seus processos, as suas maiores dificuldades, ele usava, isso foi canalizado pelo mestre Saint-Germain no livro de ouro. Ele utilizava a seguinte frase: usem na vida de vocês. Eu sou a ressurreição e a vida de. Daí vocês colocam: eu sou a ressurreição e a vida da minha paz, eu sou a ressurreição e a vida do meu amor, eu sou a ressurreição e a vida do divino. Escolham da minha cura. Mas esse foi uma das frases, eu particularmente uso o dia inteiro, porque é uma frase muito forte. Tentem fazer na casa de cada um de vocês agora. Falem: eu sou a ressurreição e a vida de. A minha cura, da minha felicidade, do meu amor. Sintam, vocês vão sentir. Mesmo aquelas pessoas que têm mais dificuldade de sentir, vocês vão sentir uma carga energética vindo. É muito forte isso. Porque é uma fala, é o poder da palavra falada muito intenso, né? É muito intenso, é muita luz. Gratidão, Naná, colocou aí no chat. 2020, isso aí. Salve a cura, salve nosso amado Atom também, né? Deixa eu ver se vocês tiveram alguma dúvida. Acredito que não. Deixa eu ver. Ainda não, ninguém com dúvidas. Todo mundo pegou água? Deem um joinha aí no chat, por favor. Sei que tem um delayzinho, né? Mas se puderem deixar um joinha, um like, vou ficar muito grato para cada um de vocês aí. Tudo certo? Tudo bem? Então pegaram aí
A aguinha, vamos fazer esse processo de ancoramento. Aqui uma pergunta da Valdirene. Pedro, quando você fala em cura, essa cura é de doenças terrenas ou pode também ser cura do espírito? Os dois. A cura, ela é transcendental, porque toda doença física, na verdade, é uma doença que veio de algum estágio energético. Porque para chegar no físico, teve que passar por todos os processos energéticos. Às vezes começa com um pensamento. Então, para quem não sabe, a maioria, não todos, né? Mas muitas vezes o câncer é ligado com uma questão de mágoa. Muitas vezes, não estou dizendo que é, mas muita questão com alguma mágoa. E essa mágoa pode surgir lá atrás, pode surgir de uma outra vida. Então é muito ligado a essas energias, né? Tudo é energia no nosso corpo. Toda doença que a gente tem é energia. Muitas vezes, quando a gente deixa um vírus, né? Por exemplo, uma gripe, é porque o nosso corpo baixou a imunidade. Mas por que ele baixou a imunidade? Às vezes, tudo é uma questão energética a ser trabalhada. Então, existe a cura, tanto na parte física quanto na parte espiritual. Vi que todo mundo está preparado aí, então, gratidão. Vamos inspirar fundo. Liberem tudo. Façam a expiração com vontade, com pressão, com energia. Isso. Sintam as vibrações sagradas entrando na casa de cada um de vocês. E vamos realizar esse decreto. Então eu vou falar e vocês vão repetir. Vou dar um tempozinho para vocês repetir e daí vocês repetem. Tudo bem? Eu sou a luz divina e peço através desse decreto a cura, a renovação e a luz do meu ser. Peço ao meu amado Santo Cristo pessoal. Peço ao amado Santo Cristo pessoal de todos na live. Peço ao comando Santa Esmeralda. Peço as vibrações do amado Mestre Larion. Peço à amada Mãe Maria e Arcanjo Rafael. Peço à amada Atenas e todos os anjos do raio verde, para que tragam em minha vida a verdade, retirando os véus da ilusão, retirando tudo que foi criado de negativo ao meu redor, retirando formas pensamento, retirando a autopunição, trazendo luz, paz e amor, trazendo um cilindro de raio verde que me coloca em plena harmonia com a cura, trazendo as vibrações sagradas de todo o meu ser, curando todos os meus 4 corpos inferiores, curando a minha alma, curando o meu físico, me trazendo paz, me trazendo harmonia, trazendo a verdade para a minha vida. Peço também a cura do nosso planeta, para que Gaia seja alimentada com a cura divina, para que nenhuma doença física ou espiritual acarrete nesse planeta, para que nada de negativo surja nesse planeta. Eu inundo-o com raio verde. Eu inundo-o de naves do comando Santa Esmeralda. Eu encho o planeta da luz sagrada do meu ser.
e peço para que eu leve cura, amor, prosperidade, integração e verdade para onde for, pois onde eu estiver, ali estará o raio verde e todas as suas manifestações de luz. Pois eu sou a ressurreição e a vida da cura. Pois eu sou a ressurreição e a vida da minha prosperidade. Pois eu sou a ressurreição e a vida da luz. Assim é, em nome dos mestres ascensos, em nome do amado Hilarion, em nome do amado Conselho Kármico, em nome de Rafael, Mãe Maria, em nome de todos os seres de luz que auxiliam nesse trabalho. Está feito, está feito, está feito. Está selado, está selado, está selado. Gratidão. Sintam agora as vibrações sagradas do raio verde em cada um dos chakras, harmonizando o coronário, harmonizando o terceiro olho, harmonizando o laríngeo, o cardíaco, o plexo, o sacral e o básico, transformando todos eles numa vibração equilibrada e curada de tudo que pode ter os desestabilizado. Assim é. Gratidão, gratidão, gratidão. Certo, amados? Certo? Deixa eu tirar aqui. Eu tenho que fazer os anúncios finais. Fazer aquele merchazinho. Então, gratidão a todos que participaram da live. Foi novamente uma honra estar aqui com vocês. Então, se tiverem alguma dúvida aqui no final, estou aqui para atender essas dúvidas. Podem beber a água de vocês, se vocês prepararam. A Márcia Figliolia, pode deixar por escrito esse decreto, Pedro? Bom, eu canalizei, né? Eu não peguei nenhum escrito. Então, não tenho nada escrito sobre isso, mas a minha recomendação pessoal, assim como eu dou em todas as lives, pega o finalzinho da live, toda live no final tem decreto. Pega o finalzinho dessa live e revê o decreto, faz o decreto, fala as palavras junto comigo, porque tu vai estar falando as palavras não só junto comigo, mas junto com toda a egrégora, porque essa energia que está nessa live vai ficar... Quantas vezes tu vê a live, vai estar essa energia. Então, toda a energia dessas pessoas, da Naná, do Ellison, da Ellen, da Lindinalva, todo mundo que fez essa vibração, vai estar aqui na live. Vai estar nessa egrégora. Então, quando tu acessar esse decreto de novo, tu vai receber toda essa carga divina e positiva do raio verde. Tudo bem? Então, sinta esse amor e faça. E não tem só do raio verde. Todas as lives, entra no canal aí, Comanda Luz, vai para baixo, vai ali. Entendendo a espiritualidade. Todas as lives do Entendendo a Espiritualidade tem um decreto no final. Tudo bem? Então, dito isso, alguns recados finais. Nós temos o curso dos canalizadores. Se vocês querem aprender a canalizar mensagens, desenhos, símbolos, seres, falar, entender esse processo de como o Davi faz o comandante Atom e vice-versa, acessem, entrem na descrição, tem o número do Davi, podem ir lá, marcar, falar que estão interessados nesse curso, dia 30/10, certo? Curso dos canalizadores. E se vocês sentirem no coração de vocês também, façam um atendimento com o Davi, com a Odete, com o Ellison, que também está fazendo alguns atendimentos, Oráculos da Fé, com a Naná. Todo mundo que está na egrégora Comanda Luz, podem confiar que são seres de muita luz trabalhando, certo? E também participem da Escola Comando da Luz, que eu, inclusive, dou aula lá. Então, se vocês quiserem participar, ter aula sobre o descobrimento do Cristo interno, agora nós teremos algumas aulas, aquelas que vocês não pegaram, vocês vão poder rever. Mas aquelas que vocês quiserem participar, nós vamos ter agora o entendimento sobre todo o interior do ser, todos os chakras, tudo. Vai ser muito bacana, muito legal. Certo? Então, gratidão por toda a luz. Acho que não ficou nenhuma dúvida. Uma bênção divina a todo mundo que está no chat aí. A Elaine, a Sandra, a Ellen, Oráculos da Fé, todo mundo que está no chat. Tudo bem?
Vou deixar aqui essa mensagem do Ellison, que tem um pouquinho das informações do curso dos canalizadores. Foi novamente uma honra estar aqui com vocês. Participe dos nossos grupos, tá tudo na descrição, amados. Então, grupo do Telegram, do WhatsApp, vai ser muito, muito importante. Gratidão a todos e saudações. Saudações. Deixa eu tirar aqui.